Amém. Amém. Esse aqui é do Rafa. Posso pedir para alguém? Opa, obrigado. Um copo d'água. Vai bem. Graça e paz, querido. Tudo bem? Glória a Deus. A gente vai falar mais um pouquinho do que a gente já falou na última oportunidade que eu tive aqui, de mãos dadas com o Pai. E é assim que a gente tem que andar, e é assim que Deus quer que a gente ande, né? De mãos dadas com Ele. A Bíblia fala que eu e você, a gente quando aceita Cristo, é um só, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então Deus quer que a gente ande com Ele. Hoje de manhã, quem esteve aqui hoje de manhã? Muitas pessoas, algumas não. E essa igreja, nós, e quando a gente fala essa igreja, você, nós, todos nós, a gente recebeu uma palavra aqui de crescimento, de impacto para as nações. Essa igreja aqui, e eu creio, você crê, diz amém? A gente recebeu uma palavra profética de impacto para as nações e a gente já tem impactado. Essa igreja aqui já tem anunciado, chegado a nações e vai fazer muito mais. O que a Lana falou aqui é de iluminar a distância. Mas a gente vai iluminar longe, mas também essa iluminação vai ser para dentro da nossa casa. Ela falou isso. E que a gente vai fazer diferença nesse mundo. E na hora que ela estava falando, o que veio no meu coração é que a gente vai fazer diferença. E aí o Senhor vai querer de nós alguma coisa. Se a gente vai impactar longe, a gente vai impactar perto também. Se a gente vai iluminar longe, a gente vai iluminar dentro da nossa casa. E aí é tempo, o pastor acabou de falar aqui na ministração, é tempo de fazer limpeza, de limpar tudo que tem que limpar. Jesus Cristo está voltando, Ele está perto, Ele já vai voltar. Ele nos amou com tanto amor, que Ele vem buscar a gente. Ele deixou aqui como penhor, como garantia, o próprio Espírito dEle, para garantir, dizer, olha, eu volto. E Ele quer encontrar você, quer me encontrar, quer encontrar a sua igreja, a noiva, aqui linda, sorridente, limpinha, bonita, arrumada. E Ele vai encontrar essa noiva, que somos nós, a igreja, desse jeito. Está no tempo da gente deixar qualquer amarra, qualquer sujeira para trás, dar as mãos para o Pai e caminhar nessa jornada que Ele quer que a gente caminhe com Ele. Você leu aí 1 João 3,16, né? Que não é João o Evangelho, mas 1 João, e fala do grande amor que Jesus teve por mim e por você. É constrangedor esse amor. E ele fala também, sim, é como se ele dissesse, eu te amei, agora eu quero que você ame quem está do seu lado. Se você voltar lá, 1 João, volta comigo. Não estava aqui nesse script não, mas nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E aí ele fala, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É a gente, é se relacionar. E não existe relacionamento com o Pai sem relacionamento entre irmãos. A gente que estava falando, eu falei isso na última vez, né? E eu falei de duas perguntas que seriam as duas perguntas mais antigas da humanidade. Foi baseado nisso aqui. Eu não sei se eu contextualizei bem da última vez, mas eu estava com meus filhos e um dia eu perguntei acho que foi para a Julinha, para um dos meus filhos, cadê seu irmão? Cadê seu irmão? E sempre que eu ouço essa frase, me vem à mente essa pergunta. Primeiro eu pensava, é a pergunta mais antiga da humanidade. Não é a segunda pergunta mais antiga da humanidade. Quando Gênesis 3:9, Deus procurou Caim, ele falou, Caim, né, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, perdão, a segunda, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então foi a segunda pergunta mais antiga da humanidade, mas foi a primeira malcriação, não é isso? Porque quando Caim respondeu, ele falou, não sei onde está meu irmão, eu sou por acaso guardador dele? Não sou guardador dele, já fez malcriação, né? O camarada já está errado, ele já responde desse jeito, né? Mas essa é a segunda pergunta mais antiga da humanidade. A primeira é essa, quando Deus chama o homem e fala, cadê você? Cadê você? E Deus nesse momento, hoje, Ele está falando para mim e para você, cadê você? Cadê você? Porque todo dia, Deus, quando você acorda e eu acordo, Ele está falando, cadê você? Porque Deus quer um relacionamento com a gente. Deus quer um relacionamento próximo comigo e com você. Todo dia, quando eu acordo, sabe quem está com você e você acorda também? É o Espírito Santo.
Porque ele disse que a gente nunca ficaria sozinho, é uma promessa, e ele não mente, ele cumpre aquilo que diz. Então você nunca está sozinho. Nos momentos mais difíceis, você está acompanhado. Nos momentos alegres, você está acompanhado. Em qualquer momento, sempre, você nunca e eu, nós nunca estaremos sozinhos. Por quê? Porque ele nos ama, porque ele prometeu, a ponto de dar a sua vida por nós. A ponto de dar a sua vida por nós. E ele garantiu isso. A gente tem que entender, e é preciso entender, que quando a gente fala da sua vida por nós, é que está tudo construído debaixo de uma obra, que é o sacrifício de Cristo na cruz. E Cristo, a gente anuncia a morte dele, mas a gente celebra a sua ressurreição. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, acho que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ou 14, 15, não lembro direito, ele fala que se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã, a gente está aqui à toa. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A gente está aqui à toa. É melhor ir assistir 15 de Jaú e 15 de Piracicaba, né? Futebol. Não, mas ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, eu estou aqui. Porque ele ressuscitou, eu posso amar você. Porque ele ressuscitou, eu tenho vida. Porque ele ressuscitou, eu tenho saúde. Porque ele ressuscitou, eu tenho alegria. Porque ele ressuscitou, eu tenho paz e você também. Amém? Tudo isso porque ele ressuscitou. Querido, ele está vivo. Jesus Cristo não morreu e ficou morto, ele está vivo. E ele fala em João, o Evangelho de João, capítulo 15, ele fala assim, olha, quem pode ter um amor maior do que esse, de dar a própria vida por amor de seus irmãos? Quando ele chama os discípulos de irmãos, quando ele nos chama de irmãos. Então eu queria hoje pensar com você sobre algumas coisas, na verdade ligadas a relacionamento. Porque a gente hoje de manhã, a gente ouviu muito sobre as crianças lá na Ásia, crianças que estão sendo traficadas, crianças que estão sendo resgatadas para a glória de Deus, e elas têm que ser resgatadas, e depois de serem resgatadas, elas têm que ser tratadas. Imagina que uma criança dessa precisa perdoar, aprender sobre perdão. Imagina o que essas crianças precisam aprender sobre isso, sobre entender que Cristo morreu por elas, e agora elas têm que, por isso, estar dispostas a perdoar, amar o próximo, porque elas foram amadas. Depois de um trauma desse. Agora, para eu ensinar sobre fé, eu tenho que crer. Eu preciso fé. E para eu ensinar sobre perdão, é preciso o quê? Perdoar. E para perdoar, é preciso crer. Então Deus está nos chamando hoje para pensar a respeito de relacionamento. Pensar que você é melhor do que eu. Você é melhor do que eu. Você é melhor do que eu. Porque é isso que a palavra diz lá em Filipenses. Para você, eu considerar você melhor do que eu. Eu achar que você é melhor do que eu, porque você é melhor do que eu. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por você. Porque ele deu Deus entregou o seu filho por você. Por isso você tem uma importância absurda. Você tem uma importância absurda. E aí, se você disser o mesmo em relação a mim, a gente vai empatar e o pai vai ficar feliz. É um filho falando do outro. Você primeiro. A gente esteve aqui, né, na semana de família, o tema era esse, você primeiro. Então, você primeiro. Deus te ama. Deus te ama de montão. Você é melhor do que eu. Você tem a preferência. Você primeiro. Deus ama tanto a gente que ele fala muito de relacionamento. Porque todo pai quer ver os filhos se dando bem. Todo pai quer ver os filhos bem relacionados. E olha, sempre que eu falo com meu pai, sempre que meu pai fala comigo, ele pergunta assim, e aí, falou com seu irmão? Já ligou para ele essa semana? É sempre isso, é natural. Quem tem mais de um filho sabe que é assim. Cadê seu irmão? Eu toda hora eu falo com o Julinha, cadê seu irmão? Encontro com ele, cadê sua irmã? É assim, porque Deus quer um relacionamento pleno. Eu e você, a gente está aqui, não está. Isso aqui é um ensaio, querido. Isso aqui é um ensaio para quando Jesus voltar, e ele vai voltar. Quando ele voltar, ele quer encontrar a gente como um só. Como um só. Aliás, ele está esperando isso, que a sua igreja seja uma só. Eu quero te pedir para abrir a tua Bíblia, lá em João, no Evangelho de João, dessa vez, capítulo 17. Você meditar em casa também. João 17. Essa oração aí, Jesus orou por mim e por você. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, porque ele estava falando dos discípulos, mas agora ele fala por mim e por você, olha só. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus já estava orando por você, olha só que bênção. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O interesse de Deus é que eu e você sejamos só um. O interesse de Deus é que a gente olhe para Ele e olhe para Jesus e veja que Ele e o Pai são um, e assim como Ele e o Pai são um, eu também seja um com você. Para quê, Wellington? Para quê? Para que quem estiver do lado de fora olhe isso e creia. O mundo precisa ver em nós que nós somos um. Como é que a gente mostra para o mundo que nós somos um? A Bíblia fala que nós seremos reconhecidos pelo amor. É por amar um ao outro, e amar é uma decisão. Deus quer que eu te ame. Você me ame, aliás, me ame, porque a gente vai viver a vida eterna. A gente vai passar a eternidade junto. Olha para o lado e diga para a pessoa que está do seu lado, olha, me ame, senão a gente não passa a vida eterna junto. Como é que você vai passar a eternidade se você não é capaz de amar a pessoa que está do seu lado? Se você não é capaz de amar, e olha, a gente vai ficar, Jesus Cristo, ele vai desafiando a gente mais ainda, porque a graça desafia a gente. A graça nos desafia. As pessoas acham que a graça é viver de qualquer maneira. Não, Jesus, Cristo, ele pega a graça, sabe por quê? Porque com a graça você tem o Espírito Santo dentro de você, você já tem o amor derramado em você, e se o amor já está derramado em você, você é capaz de tomar essa decisão, que não é sentimento, e amar. Wellington, mas você é um chato, cara. Mas me ame assim, chato mesmo. A Ludmila é capaz de me amar, né, Lud? Isso, eu estava 18 anos, casado, mais os 6 de namoro, ia para a faculdade no ombro dela, babava no ombro dela, olha só, ficava brava. E ela, mas sabe por quê? Relacionamentos exigem ajustes de mim e de você. A gente às vezes pega e vai para uma pregação e tem aquela palavra, e aí assim, não, essa palavra fulano tinha que ouvir, fulano tinha... Não, quem tem que ouvir sou eu. E, aliás, se a gente entende que a palavra que está sendo pregada é a palavra de Deus, imagina só se o presidente da República, e eu quero até ignorar o fato de que você gosta ou não do presidente, mas é a autoridade do nosso país, se o presidente te chama para um jantar com ele. Imagina, que honra você ser chamado pela autoridade máxima do seu país para um jantar. E aí você vai, o que você vai fazer? Primeiro você vai anunciar para todo mundo que você vai jantar com o presidente. Vai botar no Facebook, Instagram, seja qual for a rede social, e vai botar, porque você vai jantar com o presidente. Depois, quando você for jantar com o presidente, o que você vai fazer? Você vai desligar seu celular, aliás, só não vai desligar porque você vai querer tirar selfie com ele. Mas você não vai atender chamada, você vai dar atenção toda especial para aquilo que ele falar. E quando ele estiver falando... E se ele estiver falando, se dirigindo a você, você vai ficar honrado porque ele está falando com você. Então, quando Deus está falando, que seja para mim. Que seja para mim. Jamais eu vou dizer assim, tinha que ser, isso aqui era para ele. Não, era para mim. A palavra de Deus que é dirigida quando eu estou ouvindo, quando eu paro, é sempre para mim. E hoje Deus está falando com você. Porque eu e você sempre precisamos de ajustes. Deus quer ajustar a gente sempre, sabe por quê? Porque a cada dia a gente vai se tornando mais e mais a semelhança dele. Quando a gente o ouve, quando a gente se deixa corrigir, quando a gente se deixa guiar pelo Espírito dele, a gente vai se tornando a semelhança dele. A semelhança. E quando a gente vai ouvindo e se tornando a semelhança, nesse momento a gente está adorando. Como é que eu adoro? Não é quando eu toco um instrumento, quando eu canto, não, é quando eu ouço e me deixo guiar pelo que ele está dizendo, aí eu o adoro. Sabe, a coisa que o pai gosta é ver um filho obedecer. O filho obediente dá prazer ao pai. Né? O profeta Samuel falou isso lá, em que Deus tem prazer em quê? Sacrifício? Não, é obediência que agrada a Deus. E eu e você temos uma coisa para a gente se ajustar, sabe? A gente recebeu a palavra da reconciliação. Olha só o que Deus fala para a gente, 2 Coríntios 5,19. Tudo isso provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação, isso é, Deus estava reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Ele estava pegando a mim e você e falou assim, olha, eu estou esquecendo tudo que você fez de errado. Eu estou ignorando todas as suas falhas. Sabe por quê? Porque eu te amo. E eu estou reconciliando a gente agora. Agora você tem paz comigo. Agora você pode falar diretamente comigo. Agora você pode falar e você sabe que eu estou te ouvindo. Jesus falou, olha, agora vocês vão poder falar ao Pai e vocês serão ouvidos para que a alegria de vocês seja completa. A alegria minha é completa porque eu recebo aquilo que eu pedi? Não, é porque eu sei que Ele me ouve. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, Ele falou assim, Pai, eu sei que você me ouve. E você, que é a imagem e semelhança de Cristo, você também pode orar desse jeitinho. Pai, eu sei que você me ouve, porque Deus te ouve. Sabe por quê? Porque Ele colocou o Espírito dEle em você. E não só Ele te ouve, como Ele quer que através de você, outras pessoas sejam ouvidas por Ele. Porque Ele te deu a palavra da reconciliação. Agora eu e você, a gente estava no slide anterior, relacionamentos exigem ajustes e mudanças em nossas vidas. Quem é que tem que se ajustar aqui? Eu. Quem é que é maduro nessa situação? Eu. Quem é que tem a palavra da reconciliação? Nós. Nós que temos Cristo, nós é que temos a palavra da reconciliação. Nós é que somos portadores do Espírito de paz. Nós é que somos portadores do Espírito de reconciliação. Para trazer as pessoas para a presença de Deus, através do quê? Através de tudo aquilo que fizermos. Seja o nosso relacionamento em família, seja o nosso relacionamento como amigos, como amizade, seja o nosso relacionamento no trabalho, é a mim e a você, e Deus conta comigo e com você. Amém? Onde é que está você? Estou aqui, fala aí, estou aqui. Sabe essa pergunta, querido? Jesus falou, Ele falou, eis-me aqui. Jesus falou, eu vou. Quando Deus estava lá, Deus, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, quem se ofereceu, Ele falou, a minha vida ninguém toma de mim, eu mesmo a dou. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. Se Ele quisesse, viriam anjos e protegeriam, mas Ele se entregou, porque Ele tinha esse amor aí que a gente leu na primeira carta de João 3,16. Que amor é esse? Que amor é esse de entregar a sua vida por mim, de ficar doente por mim, de levar sobre as costas os meus pecados, os seus pecados? Que amor é esse? É constrangedor. É constrangedor. Quem teria maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos? Jesus falou isso. Né? Então, relacionamentos, e Deus preza tanto o relacionamento com o homem, e entre os homens que fez essa obra aí da cruz. Fez essa obra da cruz. Então a gente tem recebido essa palavra, querido. Opa! Porque você, seu vizinho, seu colega de trabalho, pessoa que de repente é chata, mas olha, elas são importantes para Deus. Elas são muito importantes para Deus. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Isso, que a nossa habilidade de construir e manter relacionamentos saudáveis é o fator mais importante para nos sairmos bem em qualquer área da nossa vida. Sabe por quê, querido? Deus, até milagres que acontecem na nossa vida, estão ligados aos nossos relacionamentos. Tinha uma mulher, uma viúva, que ela foi lá falar com Eliseu porque ela estava com um filho já, os homens já iam buscar seu filho para ser escravo, ela estava com a dívida porque o marido tinha morrido. E Eliseu vira para ela e falou, olha, vai lá e pega muitos vasos, mas muito, não pega pouco não. Pega muitos vasos, tranca a tua porta e com um pouquinho de azeite que você tem, né, experimenta o milagre dentro da tua casa. Aí aquela mulher, ela pegou vaso com a vizinhança toda lá. Se ela não tivesse um relacionamento bom, ninguém emprestava os vasos para ela. Se ela fosse caloteira, sei lá, tivesse mal, falasse mal dos outros, não se desse bem, ninguém ia emprestar fofoqueira, ninguém ia emprestar, e não, se vira aí, meu amigo, se vira. Não, mas ela, pelo jeito, tinha um bom relacionamento. E não só um bom relacionamento com os que estavam de fora, mas ela pôde trancar a porta da sua casa e experimentar do milagre com os filhos. Isso diz para mim que ela também teve um relacionamento bom, ela tinha um bom relacionamento com os filhos dentro de casa. Sabe que o milagre acontece na vida baseado nos nossos relacionamentos também. Porque Deus usa pessoas.
Deus usa você, querido, você é que Deus quer usar, é com você que Deus conta. A Alana estava lendo Ezequiel 37 hoje, que fala do vale de ossos secos. Foi tão interessante que na hora que estava lendo ali, Deus estava falando, ele fala para o profeta, o que você vê? Fala, tá aí, um montão de ossos secos, e aí? E ele pergunta, só que depois o próprio Deus fala assim, profetiza a esses ossos. Deus podia falar, ossos secos, se levantem, mas Deus não fez isso. Sabe, o único momento em que o próprio Deus falou, haja foi na criação, quando ainda não havia homem. Depois que passou a existir o homem é o canal de Deus para que as coisas aconteçam. Toda vez que Deus quer falar, Ele usa um homem para falar. Por isso Ele levantou profetas e Ele falou, diz aquele povo. Aí Ele levantava Ezequiel, fala com o povo, profetiza aos ossos secos. Deus podia simplesmente fazer aqueles ossos levantarem. Mas Ele mandou profetizar. Querido, Deus está mandando a gente começar a profetizar sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deus está mandando a gente começar a profetizar. Essa igreja aqui vai ser um sinal do reino de Deus para muitas nações. Mas a ela vai começar a ser sinal de Deus para muitas nações a partir do nosso relacionamento curado aqui dentro. A luz começa a brilhar daqui para ir para fora. Deus está trazendo essa mensagem para mim e para você hoje, para a gente cuidar dos nossos relacionamentos. Milagres estão para acontecer. Milagres Deus tem para fazer. Eu estava a semana retrasada num seminário de cura, a gente passou o seminário de cura, e olha, como tem filhos de Deus, pessoas cristãs, nova criatura, mas que ainda estão vítimas de tantas doenças, de tantas coisas aqui. Medo, síndrome de pânico, angústia, doenças no corpo, sabe por quê? Perdão, relacionamento, foram machucadas. Jesus foi machucado. Jesus foi machucado. Só que na cruz ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele seguiu sendo Deus, porque ele perdoou, ele não ficou com aquilo amarrado. Sabe, Deus nos deu essa palavra da reconciliação. Deus me amou de tal maneira, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe quem Deus amou, querido? Você? Sim. Teu vizinho? Também. Teu colega de trabalho? Também. Em Efésios capítulo 5 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Um filho aprende a falar com o pai, com a mãe, por quê? Porque ele fica vendo o pai falar e ele acaba falando. Ele aprende a andar porque os pais incentivam ele a andar. E ele pega até os trejeitos do pai, da mãe, né? Tem aquele jeitinho. E Deus quer que a gente aprenda com ele. Aprenda a perdoar com ele. Aprenda a ignorar as falhas dos outros com ele. Aprenda a amar, porque ele falou, eu amei de tal maneira que dei o meu único filho, único, o precioso, para que você, assim que você creia, você tenha vida eterna. E isso aí, Senhor, obrigado porque você me amou. Mas obrigado porque você amou meu pai também. Obrigado porque você amou meu colega de trabalho também. Obrigado porque ele falou que amou ao mundo. De uma maneira tal que a gente não pôde traduzir, os tradutores não puderam expressar que maneira foi essa que ele pôde amar, porque nós estávamos ainda mortos. O interessante é que ele não amou você, e Jesus Cristo não morreu por mim, por você, quando já era filho, não. Ele não morreu por filhos. Ele morreu por quem era inimigo dele. Ele morreu por quem o ignorava. Ele morreu por quem não queria nada com ele. Depois, sabe por quê? Porque ele não nos vê do jeito que a gente está aqui, ele nos vê já na frente. Ele olha de trás para frente. Ele já nos amou e ele já olhou assim, isso aqui vai ser meu filho. E eu vou morrer crendo naquilo que ele vai fazer. Ele teve fé na própria obra, né? É por aí. É por aí. E você está aqui hoje. Você está aqui hoje para ouvir de Deus falando assim, caramba, eu tenho que amar meu vizinho chato. Né? Mas olha, a gente só faz isso com o Espírito Santo agindo na gente. A gente só faz isso quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo. E uma das missões que eu creio que são as principais, talvez a principal tarefa do crente no dia a dia, é se deixar guiar pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo dizia assim, vai para a direita e você vai para a direita. Vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Para, não vai não. E aí você para. Mas está todo mundo indo. Para, eu disse para você parar. Você não é todo mundo. Seu pai já falou isso para você? Sua mãe? É isso. E aí Deus fala, você não é todo mundo. Fica aí, né? Fica aí. Gente, a gente entender que Deus nos ama e ter a percepção do amor de Deus é a coisa mais importante que tem. Você entender que Ele te amou e que é até constrangedor o amor, a maneira como Ele fez as coisas, saber que Ele sofreu no meu lugar, saber que ninguém estava disposto a fazer isso, saber que Ele tinha um plano e Ele pensou em mim antes da criação de todas as coisas, Ele pensou em mim e você, isso é constrangedor. Isso faz a gente dizer assim, Senhor, então tá, o que você quer de mim? Fale. Porque a gente está muito acostumado a perguntar assim, qual é o plano de Deus para a minha vida? A gente quer saber qual é o plano de Deus. Você não precisa se preocupar com o plano de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Sabe por quê? Porque Ele já te chamou, Ele já te escolheu, já te santificou, Ele já fez o que precisava, Ele já te deu um futuro, já está pronto. A gente tem que encurtar a pergunta um pouquinho e falar assim, qual é o seu plano? Não o seu plano para a minha vida, é qual é o seu plano? Porque eu estou disposto a te seguir naquilo que você me apontar. E o seu plano, e de repente ele vai ouvir assim, olha, eu quero aquele camarada ali. Ele fala assim, tá bom, então o que eu posso ser útil? Vai lá e ora por ele. Vai lá e fala com ele. É isso. Você é uma peça fundamental nisso, querido. É você que vai profetizar. Estava na estação de trem outro dia, ia pegar o trem, e já até estava perto, estava vindo meu trem, assim, e aí tinha uma moça passando mal, estava sendo atendida na cadeira de rodas, os médicos lá. Sabe quando dá um aperto no coração, e eu estava passando, eu já estava sendo atendida, aí eu olhei para trás, aí fiquei assim. Aí voltei, e aí estava lá um rapaz, tinha uma moça, falei, vem cá, eu posso, sem atrapalhar, eu posso orar por ela? Assim, sabe, é simples, gente, é simples, as coisas são simples. Posso orar por ela, sabe por quê? Porque é você que recebeu a palavra da reconciliação. Você tem o poder, as suas mãos aí não são qualquer mãos. As suas mãos não são qualquer mãos. Essas mãos aí que impostas, elas transferem poder. As suas palavras não são qualquer palavras, não. É você que tem a palavra está perto de ti, junto do teu coração. É você que está cheio da palavra e quando abre, você tem que emitir decretos. É você, da sua palavra que sai vida, da sua boca que sai vida. E aí fui lá, simples, orei por aquela moça, ela estava sendo atendida, declarei sobre ela e depois fui embora, crendo no trabalho de Cristo na cruz. E eu tenho certeza, eu sei que ela já está bem, glória a Deus. Eu só tenho que fazer o que Deus manda. Uma vez eu estava também, foi na última eleição, fui votar. A gente não pode terceirizar o serviço, gente. Não dá para terceirizar. Fui votar. Aí estava lá, a Ludmila até trabalhava na sessão onde eu fui votar. E assim que eu saí, tinha um rapaz lá que também trabalhava junto com ela, eu fui embora, e na rampa, começou a doer o estômago. E assim, a mensagem de Deus foi para mim assim, volta para dizer para ele que eu amo. Só isso, Deus te ama. Só tinha que fazer isso. Mas eu fiquei meio sem graça, aí fui descendo a rampa. Aí chegou lá embaixo, é um CIEP, eu falei, Lu, liguei para a Lud, sabe aquele rapaz assim? Pô, fala para ele aí, que coisa horrível, né? Diz para ele, eu senti aqui no meu coração, pai, pô, chama ele para conversar, diz que Deus o ama e tal, e fala até que eu falei isso. Ela falou, eu não, fala você que tem que falar. Muito bom. Aí, saí e fiquei com aquele aperto no coração. Fui lá e o meu filho pediu, o Ayrtonzinho pediu, pai, eu quero um açaí, vamos comprar um açaí, parei. Mas eu parei, eu falei, glória a Deus. Eu falei, vamos lá, ficar aqui. E estou no açaí, meu estômago queimando. Aí eu falei, ai, meu Deus, vamos voltar, filho. Mas por quê, pai? Vamos voltar. Volta, sobe a rampa toda. O legal é que Deus, o Espírito Santo é sensacional, gente. Você não precisa provocar situações. Você não precisa, ele prepara o ambiente, ele prepara tudo o que é preciso para você fazer o que ele quer que você faça. Sempre vai ser assim. Cheguei lá em cima, falei, Lúcio, cadê o rapaz? Não, ele está lá dentro. Falei, tá bom, e agora? Aí chegou o chefe lá da unidade, né, da sessão, aí perguntei para ele, não, está lá dentro, pode entrar, ele está fazendo um cafezinho lá dentro. Olha só que bênção, com um cafezinho e tudo, né? Fui lá para dentro, e aí eu pude conversar com ele estava lá terminando o café, eu chamei ele, rapaz, eu não sei em quem você crê, como é que, né, a sua fé, mas eu vim aqui para dizer uma coisa muito, mas muito simples para você. Você
posso conversar com você? Ele, não, pode falar, sem problema. Eu só vim dizer que Deus te ama. Rapaz, Ele te ama demais. Você não tem ideia de quanto Ele te ama. É só isso que eu tinha que dizer para você. E olha, simples, não houve nada eis que te digo, não. É só para te dizer, olha, Deus te ama. Deus te ama. E aí, dei um abraço nele e tal. E eu sei que isso foi uma semente que está no coração dele. E que hoje você ouviu de manhã que, olha, a semente pode estar lá embaixo, ninguém está vendo, a terra pode estar seca, mas no tempo certo ela vai brotar e florescer, querido. A gente foi chamado só para semear. A gente foi chamado para semear. Quem dá crescimento é o próprio Deus. O importante é você semear, semear na tua casa, semear no teu filho, na vida do teu filho. Teu filho vai sofrer influências no futuro? Vai. Influência da faculdade, influência de outros colegas, mas a semente que você plantou está lá. Você só tem que semear. E como é que você rega essa semente? Com as suas declarações. Ah, me dizem por aí que filho de crente, crentinho é. Não, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho é. Que nada, filho de crente, crentinho é. Porque Deus projetou o meu filho antes da fundação do mundo. E o teu também. Deus nos criou. Se Deus nos amou de tal maneira, Ele amou o nosso filho também. O nosso filho é a herança do Senhor. E você começar a semear e começar a regar essas sementes com a palavra de Deus. Ao contrário do que o mundo diz aí, adolescente tem problema. Não, meus filhos não, eu não tive filho para condenação. Meus filhos são sementes do Senhor, são herança do Senhor. São como brotos, né, ao redor da videira, né, oliveira. Não, meus filhos não. E começar a semear. Semeia na vida do seu marido. Semeia na vida da sua esposa, semeia na vida do teu vizinho. Deus chamou a gente para isso, querido. Para isso, sabe por quê? Porque você e eu é que temos a palavra da reconciliação. Você é reconciliador, cara. Você é que tem a palavra para ir lá e resolver o problema, é você. Você é o agente de solução. Deus falou para Ezequiel, olha, os ossos estão secos, e aí? Mas ele não falou, ossos, levantem-se, não. Ele falou, agora profetiza. Agora profetiza. É você que é o profeta. É você que tem a palavra junto de você. É você que vai fazer o milagre vir à tona através da palavra de Deus. Amém? Então eu coloquei aí um ponto, né, alguns motivos importantes. Eu preciso valorizar e respeitar meu próximo. A gente vive num mundo hoje que a cultura é toda louca, né? Assim, farinha pouca, meio pirão primeiro. Não é isso? Primeiro eu, chorar a mãe, chora a mãe dele. Não é assim? Né? Aqui o filho chora e a mãe não vê. Isso não é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus não é farinha pouca, meu pirão primeiro. É você primeiro. Filipenses, capítulo, acho que é 4, versículo 3, fala isso. Né? Então, por que eu tenho que... 3 motivos. Amar meu próximo. Primeiro, gente, por que eu preciso amar meu próximo? Porque Deus mandou, só por isso. Isso já seria o suficiente. Seria o primeiro e único motivo e já suficiente. Se Deus mandou, eu faço. É obediência. O meu mandamento, Jesus falou, é esse. Olha, que vocês se amem uns aos outros. Que vocês se amem uns aos outros. Mas do jeito que eu quero amar? Não. Como eu amei vocês. Aí, 1 João 3,16, que nós lemos aqui, de que jeito eu tenho que amar? A ponto de dar minha vida pelo outro. É muito sério isso, hein? A ponto de dar minha vida. É isso mesmo? Olha aí, o meu mandamento é esse, que vos amei, isso aqui eu já coloquei, né? Isso, ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame a seu. Isso, eu quero dizer que eu te amo, tá, meu querido? Eu te amo. Eu te amo, eu quero que Deus saiba que eu te amo e quero que você saiba que eu te amo. Porque quando ele voltar, ele vai ficar feliz comigo porque ele sabe que eu te amo. Você tem que amar também, por quê? Porque ele mandou que a gente ame. Isso já era suficiente. Segunda maneira, porque ele também ama meu próximo. Como é que eu não vou amar o meu próximo se o próprio Deus o ama? Você não consegue se relacionar comigo se você não amar a minha família. Já parou para pensar nisso? Você quer se relacionar bem comigo? Como é que você não vai se relacionar bem com a minha esposa e com meus filhos? Não dá. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu não me relacionar bem com um outro filho dele? Como é que eu vou me dar bem com Deus, ter acesso direto ao Pai, falar com o Pai, se eu não falo com quem está do meu lado? Se eu não amo quem Ele ama. Não é isso? Mas Deus prova
o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí eu vou amar só quem é filho de Deus? Não, eu vou amar também quem não é filho de Deus. Que alguém me amou, alguém orou por mim, alguém intercedeu por mim para que um dia eu compreendesse esse amor, sabe? O reino de Deus, ele tem que se expandir, ele está em expansão, querido. Sabe onde está o reino de Deus? Em mim e em você. O Pai se agradou de dar-nos o reino de Deus. E o reino de Deus está em mim. Sabe quando é que ele se expande? Quando alguém passa a crer. Quando alguém se torna filho de Deus, o reino cresce. E aí o outro aceita também e cresce, cresce, cresce. E nós estamos aqui como agentes para esse crescimento. Não dá mais tempo da gente ficar abrindo mão da presença de Deus por causa de problemas, por causa de questões. Quando a gente olha para Deus, nada disso tem valor. Eu esqueci, Lud, de botar uma frase da Lud, a gente estava conversando outro dia. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm estado afastados da igreja, mas confundindo igreja com Deus. Quem conheceu Deus de forma genuína não confunde pessoas, não com Deus. Frase da Lud. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu e tem acontecido algumas vezes. Pessoas, eu estou afastado da igreja. E é por quê? Por causa de alguém. Uma vez um rapaz falou comigo, você é crente e tal? Eu estava de férias até. Eu somos sim. Aí eu estava batendo um papo com ele, ele falou que estava afastado. Eu falei, cara, o que Deus fez para você mesmo, hein? O que Deus te fez? Aí ele ficou sem jeito. Eu falei, não, fala aí, o que Deus te fez? Não, Deus não fez nada. Eu falei, então, por quê, cara? Por que você está afastado? Você está afastado de pessoas, é isso? Ah, não, porque o meu líder isso, o meu isso, aquilo. Cara, relacionamento. E aí você deixa um relacionamento atrapalhar o seu relacionamento com o pai? Não faz isso não, você sai da mesa porque está chateado. Não dá mais tempo de ficar chateado. Jesus pode voltar daqui a pouquinho. Jesus está voltando. Se ele não voltou ainda é porque ele está esperando um posicionamento da sua igreja para que mais pessoas o conheçam. Só isso, para que mais milagres aconteçam, porque isso valoriza o sacrifício dele. Mas olha, eu não posso confundir Deus com pessoas. É uma música muito antiga, né? Por que você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez. Alguém conhece? Largando tudo e indo embora para o mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, volte correndo, volte. Olha lá, ela sabe melhor que eu. Isso não é motivo. Isso, e aí ele fala, volta para mim. Isso não é motivo para largar o Filho de Deus. Gente, não há motivo para largar o Filho de Deus. Porque ele foi a única pessoa que disse, eis-me aqui, eu vou morrer por eles. Eu dou a minha vida por eles e a tomo de volta, para que eles sejam feitos novas criaturas. Ele foi o primogênito dentre os mortos e na carona dele, eu e você, nós os que cremos, a gente veio também com a ressurreição. Nós que morremos a sua morte também ressuscitamos junto com ele. Nós temos a palavra da reconciliação. Não há motivo para largar o Filho de Deus. Não há motivo para sair da comunhão com os irmãos. Não esquenta a cabeça, gente. Não abra a mão. Eu falei aqui uma vez, né? Fulano não falou comigo, não olhou para mim. Imagina que ele é vesgo. E ora por ele. Simples. Né? Simples, resolve. Isso aí se chama benignidade, é pensar o melhor a respeito do outro. Deus, ele olha para a gente com benignidade. Sabe por quê? Porque quando eu erro, ele não pensa o mal de mim, porque com benignidade é que ele me atrai. Sabe o que é? Ele está sempre me dando chance todo dia, todo dia, todo dia. Tem dia, vai dizer que não tem dia que você não olha para Deus. Tem dia que você não é relapso com Deus. Poxa, Senhor, hoje eu não li a Bíblia. Hoje eu não falei contigo, eu não falei como devia. E você acha que Deus está esquentando com isso? Ele se importa com isso, mas não é por isso que você vai deixar de ser filho. Não é por isso que você vai deixar de ser ouvido. Não é por isso que você vai deixar de ser atendido. Pelo contrário, quando você se dobra para ele e fala, pai, eu não te dei atenção hoje. Ele está com o coração aberto e fala, mas eu estou aqui, filho. Eu não deixei de estar com você. Eu não deixei nem um momento você sozinho. Eu estava lá te guardando, eu estava lá te acompanhando, eu estava lá junto com você. Jesus está com você, querido, está comigo. E ele ama todo mundo. Ele ama até os seres humanos que você imagina que sejam impossíveis de amar. Mas ele ama. Ele ama. Você sabe que eu estava pensando, aquelas crianças todas que são resgatadas, assim, pessoas que fazem aquilo são monstros, né? Deus ama esses monstros.
Deus ama esses monstros. A gente ora e vai orar pelas crianças, mas olha, tem que orar por essas pessoas. Eles precisam conhecer o amor de Deus. Eles também, de repente, passaram por isso que as crianças passaram. Deus ama. Difícil, né, a gente falar isso, mas Deus ama. Aquelas pessoas que você imagina, isso aqui é um monstro. Deus ama o monstro. E Ele vai matar o monstro e fazer do monstro uma nova criatura. Sabe, Paulo era um monstro. Saulo era um monstro. Ninguém queria ver aquele camarada. Esse camarada não. É aquele tipo de pessoa que você diz, nunca vai aceitar Jesus. Esse cara aí não. Nunca vai aceitar Jesus. Mas estava lá. Estava lá. Deus tem um plano com ele. E outro motivo para eu zelar por você, para eu amar você, para você me amar e para a gente amar uns aos outros, é porque Cristo veio estabelecer um reino de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é possível adorar a Deus em espírito e em verdade sem olhar para o meu irmão, sem dar a mão para o meu irmão. Fico olhando lá em Apocalipse, acho que é no capítulo 21, depois a gente até lê aqui, se der tempo, 21, 22, que a nova Jerusalém que desce, e aí fala que Ele mesmo estará no nosso meio, Ele mesmo. Eu vou olhar para o Pai e vou dizer, caramba, é assim que você é. E Ele vai dizer, e assim que você também é. Eu vou me olhar e assim vai ser uma perfeição. E eu vou olhar para o lado, vai estar você. Eu vou olhar para o outro lado, vai estar você. Vamos estar todos nós, amém? Todos nós, revestidos de um novo corpo. Sabe? Com um sorriso no rosto. Sabe por quê? Porque aqui a gente já está treinando bem. Aqui é um ensaio, querido. É um ensaio para quando Jesus voltar. Aí sim, esse aqui é o ensaio final. E a gente está nos últimos dias, querido, nos últimos dias. E o segundo ponto, que o primeiro ponto era por que eu tenho que respeitar e amar, né? Valorizar o meu próximo. E por que eu tenho que perdoar? E perdoar realmente é um grande desafio. Perdoar é o grande desafio. Esse é um grande desafio. Mas se não houver perdão, não tem relacionamento com Deus. Então, por isso é importante, é tão importante perdoar. Porque se eu não perdoar, a minha oração é interrompida. Se eu não me perdoar, o meu relacionamento é interrompido. Se eu não perdoar, eu dou brecha para a doença. E tem muita gente doente, sabe por quê? Porque não perdoa. Quando eu não perdoo, é como se eu tivesse aquela bola de ferro, e eu vou arrastando aqui. E eu não vou conseguir andar com Deus com a bola de ferro. Ou então é como se eu estivesse com uma pessoa nas minhas costas. Imagina, pegar o Léo aqui, tomar magoado com o Léo, não perdoo, e aí bota o Léo nas costas. É pesado, né, pastor? Aí eu vou ficar o quê? Eu vou ficar encurvado, e é como se toda vez eu estivesse lá com ele nas minhas costas. Olha só que coisa chata, né? Não dá para a gente andar com ninguém nas costas já. Não dá. Porque Jesus Cristo já levou. Jesus Cristo já fez o trabalho que era para fazer. Não dá, não é comigo mais, não é com você mais. Deus perdoa os pecados, não é baseado nas nossas ações, mas pela sua graça. Então, por que eu tenho que perdoar alguém só se eu ver melhora nele? Não, vou esperar ver se ele melhora, aí eu perdoo. Não, Deus não está chamando a gente para isso. Deus está chamando a gente para perdoar e seguir com ele. Esquece isso. Sabe, não é tomar o veneno e achar que o outro vai morrer. Isso é que a falta de perdão é isso. A falta de perdão é isso. E Jesus Cristo, Ele perdoou a gente quando a gente ainda era inimigo dele. Ele já falou, olha, você já está perdoado. E aí o meu relacionamento com Ele se estabelece quando eu apresento um arrependimento. Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Aí eu estabeleço um relacionamento, mas o perdão já está dado. E a decisão de perdoar, Ele já tomou. Então, como eu sou imitador de Deus, e você também, diga amém. Você é imitador como um filho amado? Então a gente perdoa. Por quê? Porque a gente aprende com Ele que a gente tem que perdoar. Sabe por quê? Porque eu perdoo e sigo com Deus. Porque eu perdoo e sigo a minha vida com o Pai. Porque eu perdoo e sou curado. Porque eu perdoo e me livro de todo o peso que tenazmente... Vai lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Isso é sensacional. Está acabando aqui. É isso mesmo, né? 12:1, perdão.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Amém? Eu tenho que olhar para Ele, é Ele. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha só o que ele fala agora. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, não se deixe separar da graça de Deus. Não vamos nos deixar separar, porque Jesus quer voltar, Ele vai voltar, e Ele quer nos encontrar aqui, limpos, sem poeira, como já foi falado hoje, sem nada, sem mancha, e Ele vai te encontrar. Estava bonito. Ele vai te encontrar. Amém? Sem peso nas costas, você não precisa estar curvado, e eu também não, a gente vai estar ereto assim, falando, Pai, Maranata, vem Jesus, Jesus vem Jesus, Jesus, eu quero te receber, eu quero te ver, eu quero te olhar, você é o amado da minha alma, a minha alma anseia a tua vinda, eu estou pronto. Todo dia você e eu, nós acordamos, imagina que bom acordar, sem nenhum peso nas costas, dizer, Senhor, eu estou pronto, se for hoje, eu estou pronto, eu quero a tua vinda, eu quero a tua volta, eu quero te ver, quero olhar nos teus olhos, quero olhar face a face, olha só, sem peso nenhum, sem nada, imagina você sentar à mesa e entender que a mesa do Senhor, o cálice, o pão, está ali, e você conscientemente entender que você faz parte, ninguém pode te tirar da mesa a não ser você, então toda mágoa que fique para trás. Sabe, eu não posso me afastar da graça de Deus, não posso deixar nenhuma raiz de amargura brotar e me perturbar a minha caminhada com Cristo. A palavra de Deus aqui está dizendo, olha, não deixa nenhuma raiz de amargura te perturbar, ela pode te perturbar. Nada pode atrapalhar, sabe por quê? Eu tenho que ficar limpo, sem peso nenhum, para andar de mãos dadas com o Pai e conversar com o Pai. E aí, Pai, o que você tem pronto para hoje? E aí, Pai, o que você tem para hoje? Qual é o teu caminho? Qual o script? A Bíblia fala no Salmo 139, 16, que Ele já tem todos os meus dias escritos. Todos os meus dias. O seu dia amanhã de trabalho já está programado. O seu dia já está escrito para amanhã. Você não precisa se preocupar, porque alguém já se preocupou por você. Alguém já desenhou o teu caminho. E agora o que você precisa? Ser guiado pelo Espírito Santo. E aí ele diz para você, vai por aqui, Wellington, pode seguir esse corredor, pode seguir. Agora, sem peso, porque se eu tiver com peso, eu vou me arrastar. E Deus não quer a gente se arrastando. Deus não quer a gente preso a nada, Ele quer a gente livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? Foi para a liberdade. Essa igreja aqui, olha querida, essa igreja aqui, ela tem uma promessa, teve uma palavra hoje dizendo que a gente ia ser luz para nações, mas que essa luz ia iluminar fora e ia iluminar dentro. Olha, Deus está iluminando dentro, chamando a gente para viver em amor. Porque quando a gente vive em amor, a gente é reconhecido como discípulo de Cristo. Deus está nos chamando para viver em amor, para que o mundo saiba. Ali em João 17, que a gente começou lendo, olha, vocês sendo um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia. Creia que Jesus Cristo é o Senhor. Deus quer salvar o teu pai, Deus quer salvar a tua mãe, Deus quer salvar pessoas por quem você ora, querido. A Bíblia fala para o filho, para a gente, relacionamento é a peça-chave entre nós, para que eu tenha um relacionamento com Deus. Ele fala, honra, filho, honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bastante. Você pode até dizer, você não sabe quem foi meu pai, quem foi minha mãe, mas a Bíblia não fala, honra o pai legal. Sabe, deixa eu dizer uma coisa a respeito do meu pai e do seu pai. A gente falou, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu falei que Deus amou seu vizinho. Eu até falei que Deus amou teu pai. Deus amou tanto teu pai, a tua mãe, que Ele gerou você através deles, para que eles possam ser salvos. Já parou para pensar nisso? Deus amou tanto a tua mãe e teu pai, que Ele gerou você através deles, para que você, que tem a palavra da reconciliação, leve a palavra aos seus pais. É você que vai levar a salvação para a tua casa.
E Deus está te despertando hoje para levar a salvação para a tua casa. Deus está te despertando hoje para começar a semear, se você já não tem semeado, e começar a regar as tuas sementes com a palavra de Deus. Começar a regar aquilo que você tem plantado e não se preocupar com o que você vê, não, porque nós não andamos por aquilo que vemos. Eu não estou vendo nascer nada, tá bom, mas embaixo você crê que embaixo está acontecendo alguma coisa, ali está acontecendo alguma coisa, e no tempo certo, no tempo determinado, vai sair, vai brotar, e você vai glorificar o Senhor por essa semente que você só teve que plantar, mas que Deus deu crescimento. Queria convidar você para ficar de pé. Queria orar por você. Amar não é sentimento, querido, é uma atitude. Eu decido amar. Perdoar também não é sentimento. Se a gente diz que crê em Deus, Deus fala assim, perdoa. Não é fácil, não. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é possível. Deus não fala nada para a gente fazer que seja impossível. Então você pode dizer, eu perdoo. Você pode dizer comigo, eu perdoo. Eu perdoo, eu ignoro qualquer coisa que tenha sido feita contra mim, porque eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. Eu não abro mão de andar de mãos dadas com o meu Pai que me amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim. Ele que me amou com amor eterno e com benignidade me atraiu. Ele que me programou para ser santo e irrepreensível diante dele, para viver e andar em amor, andar curado, sarado pela obra que ele mesmo fez na cruz. Uma obra perfeita, completa, que não precisa de nenhum reparo. Uma obra que me fez filho de Deus. Eu sou filho e nada me separa do meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia.